um instituto da Universidade de Gotemburgo, na Suécia, chamado VDEM, mede a temperatura das democracias no mundo. E diz que o Brasil está com uma democracia relativa. E ao definir a queda do espírito democrático no Brasil, comparando as democracias, as ditaduras, as democracias plenas, as relativas e apenas as eleitorais, coloca o Brasil exclusivamente como uma democracia eleitoral. O eleitor vai, vota, mas a partir daí não comanda mais nada. Mas ele considera eleitoral e relativa porque ele diz que nós temos dois fenômenos. Primeiro, nós temos censura, que a democracia não deve ter. Segundo, nós temos presos políticos, presos por manifestação. O que vale dizer, as democracias não toleram esse tipo de comportamento. E efetivamente nós estamos vivendo isso. Eu fui presidente do Conselho Superior da São Paulista de Imprensa, que este ano comemorou 90 anos, o Sérgio Redon na presidência, fundado por Guilherme de Almeida durante a Revolução de 32 contra uma ditadura. Sim. Eu tenho a impressão que hoje os pulmões da sociedade têm que ser a imprensa. O regime que fez menção, Pazianotto, os pulmões da sociedade eram os advogados, éramos nós, você era advogado, inclusive, na época do conselho, eu fui conselheiro na época da redemocratização, porque os órgãos de imprensa eram censurados, tinham que publicar poemas de Camões, lembra-se, publicar receitas de bolos, sim, etc. E nós éramos, mas no momento atual, desde a construção do Ulisses, e quando falo Ulisses, eu dou também o mesmo valor ao Bernardo. Os dois eram bons amigos, o Bernardo continua, porque eles conseguiram, efetivamente, depois de 20 meses de discussão, uma discussão democrática, adiposa, com muitos dispositivos sem densidade constitucional, mas a espinha dorsal, direitos e garantias individuais, equilíbrio entre os poderes, como dois elementos fundamentais nos direitos e garantias, liberdade de imprensa. E hoje o que nós estamos sentindo, esse é o grande problema, a meu ver. E temos aqui dois, um que foi deputado, presidente da Assembleia, um procurador do Estado, procurador de Justiça. Nós hoje estamos vivendo, depois de uma luta intensa de redemocratização, em que a ordem se empenhou, fui conselheiro da ordem nesse período, presidente do Instituto dos Advogados, naquele período que antecipou, nós lutamos para não ter mais um poder dominando e dois poderes acólitos, vicários, secundários, para termos três poderes harmônicos independentes. Nós estamos vivendo uma democracia em que há a predominância de um poder. Com todo o respeito, e tenho enorme, até por livros escritos, muitos dos ministros da Suprema Corte, eu os considero todos brilhantes juristas, mas há um poder que hoje está comandando a definição do que é democrático, do que não é, do que é aquilo que se pode dizer e o que não se pode dizer. Isto, evidentemente, traz o perigo de não se poder fazer o debate amplo, aquele debate altaneiro que se faz numa democracia, com situação e oposição. E no momento em que dão um exemplo, isso vai atingindo toda a cadeia da justiça e, evidentemente, afeta o próprio. A advocacia silenciosa, o Ministério Público, alguns procurando entrar nessa interpretação que quem pode dizer o que é democracia não é o povo, nem os órgãos de expressão do povo, mas quem pode dizer o que é democracia são eles que são os intérpretes do que é democrático e não democrático. Então, com todo o respeito aos eminentes ministros da Suprema Corte,
e ao poder judiciário em geral. Nós estamos hoje vivendo um poder mais forte do que os outros, definindo conceitos, e a liberdade de expressão está sendo atingida. Esta é a razão pela qual o Instituto Vedem, da Universidade de Gotemburgo, na Suécia, declarou que a democracia no Brasil caiu. Nós estamos com uma semidemocracia, uma democracia relativa. É um momento difícil. A história da América Latina é a história da sucessão de golpes, do restabelecimento de regime democrático, de novos golpes. E hoje nós percebemos, não é, um avanço, se me permitem dizer, da onda vermelha pela América Latina. E o objetivo estratégico de quem promove essa onda é o Brasil, não é o Equador, também não é o Paraguai. O Brasil é o alvo. Diz o escritor famoso, Buarque de Holanda, que a democracia no Brasil sempre foi um grande mal-entendido. Eu considero essa frase verdadeira, porque ela sempre foi marcada pela fragilidade e pelo desapreço. Não sei se concordarão comigo, mas me parece que o povo, de maneira geral, porque não participa do processo de constitucionalização do Brasil, tem pouco apreço pelo regime democrático. O que é trágico, o que é lamentável. E neste momento nós estamos vivendo um episódio, esse episódio que nos reúne aqui, uma ameaça direta ao regime democrático na forma da censura a um órgão livre da imprensa, contra dois dispositivos expressos, duas cláusulas pétreas da Constituição de 88. De sorte que, espero eu, pessoas que nos ouvem, que nos acompanham e que nos veem, atentem, não é, para o risco que corremos de um retrocesso. Se me permitem dizer, nós temos um governo revanchista, que não quer aceitar a democracia. Há um livro muito interessante, que todos aqui conhecem, Como Morrem as Democracias. E o primeiro passo para liquidar um regime democrático começa pela censura à imprensa, impedindo que a imprensa seja livre. E sem imprensa livre, não há regime democrático. É um momento difícil. Exatamente. Acredito que não só eu compactuo desse pensamento, mas outros jornalistas também, sobre a capacidade de questionar. Não questionar coisas da nossa cabeça, mas questionar aquilo que a população gostaria de questionar. Durante mais de uma década como jornalista, eu já tive a oportunidade de entrevistar prefeitos, governadores, e sempre o debate foi: por que vocês só vêm para criticar ou para mostrar algo negativo? Porque subentende que a positividade, algo positivo que ele fez, é trabalho, é o que se espera realmente. Não é mesmo, Segré? Eu vou convidar você de novo para participar da nossa conversa, porque a partir do momento que você não pode questionar algumas coisas, questionar aquilo que a população gostaria de perguntar, mas muitas vezes não tem voz, a liberdade de imprensa realmente cai num sério risco, né? Muitas vezes as pessoas, através das redes sociais, que deu essa atividade, né, em lugar da passividade do que eram os meios de comunicação na década de 90 até 2000, em que as pessoas assistiam um programa de TV e podiam concordar ou não, mas não tinham essa interação com a pessoa que estava dizendo aquela afirmação ou aquela crítica. E a partir das redes sociais, tudo ficou mais fácil de manifestar. Isso é um perigo para aqueles que não aceitam isso. Mas que grande verdade, que mentes brilhantes as que temos ouvido agora. E a gente poderia concluir que nas ditaduras militares impostas na América Latina, sobretudo,
era uma ditadura em que a democracia não existia. Era um golpe de Estado em que era proibido criticar e participar de uma vida democrática. O que agora nós estamos observando é uma ditadura democrática em países como a Nicarágua, a Venezuela. Não incluiria Cuba, que foi a partir da Revolução Cubana da década de 50 que o novo governo assumiu o poder. Mas na Venezuela não foi através de um golpe de Estado em que começou com uma democracia e hoje vivencia uma ditadura democrática. Mesma coisa na Nicarágua. E o problema é que a gente vai sendo cozinhado no banho-maria, né? Sem se tocar que começa um impedimento, começa uma restrição, começa a impossibilidade de se manifestar, um pedido para liberar uma concessão de um grupo de comunicação tão importante, e a gente vai visualizando esse avanço da questão que impede a liberdade de manifestar, e isso é um perigo realmente, porque não é uma ditadura como nós estamos acostumados, e sim uma ditadura democrática.